Olá, sou a Bianca Santana e vou apresentá-los o trabalho intitulado Uma Definição Operacional de Pensamento Computacional. Pensamento computacional é um termo que recebe destaque na área de educação e computação já há vários anos, é protagonista em diversos trabalhos que são apresentados e, inclusive, é um eixo de aprendizagem recorrente em diversos currículos de computação na escola. Ele é, ele é frequentemente descrito como um processo para a resolução de problemas que envolvem uma série de habilidades cognitivas. Mas apesar de todo esse destaque, não há consenso na literatura sobre o conceito de pensamento computacional e sobre quais as habilidades estão envolvidas no pensamento computacional. Se, por um lado, não há consenso sobre o conceito de pensamento computacional, também não há um consenso sobre como medir a aquisição do pensamento computacional. Uma das principais consequências é que, se não há consenso sobre como medir o pensamento computacional, há uma dificuldade em estabelecer estratégias sobre como ensinar efetivamente, sobre como avaliar essa aprendizagem. E é nesse contexto que o meu trabalho se insere. Nós estamos apresentando uma definição operacional, é um framework que tem como objetivo claro oferecer suporte para a criação e construção de avaliações. O objetivo deste trabalho é apresentar, avaliar e melhorar uma definição operacional de pensamento computacional. A definição apresentada considera que as habilidades de PC são fomentadas através do exercício de conceitos, práticas e perspectivas. Por isso, as questões de pesquisa associadas são, do ponto de vista de um painel de especialistas, qual a avaliação sobre os conceitos de PC e suas definições, as práticas de PC e suas definições e as perspectivas de PC e suas definições. No artigo publicado, apresentamos a definição inicial, a avaliação do painel de especialistas e uma definição melhorada a partir dos resultados do painel de especialistas. A nossa definição inicial baseia-se em diversos trabalhos da literatura, principalmente no framework de pensamento computacional proposto por Brennan e Resnick. Nossa abordagem considera que PC é uma abordagem para a resolução de problemas que envolve habilidades separadas entre três dimensões chaves, que são conceitos, práticas e as perspectivas. Convidamos 22 pesquisadores com experiência na área de educação e computação. Destes, 10 especialistas aceitaram o convite e receberam um link para preenchimento do formulário. Todos os participantes são professores doutores com mais de 5 anos de experiência em pesquisa na área de educação e computação e no tema do pensamento computacional. O questionário de avaliação foi elaborado através da ferramenta online Google Forms. O conceito geral de PC, além dos conceitos, práticas e perspectivas associados, foram apresentados aos participantes, que avaliaram quantitativamente, em uma escala de 1 a 6, o quanto concordam ou discordam com a definição apresentada e o grau de concordância quanto à inclusão desse fator como um fator de PC. Além disso, para cada item também oferecemos um espaço aberto para comentários e sugestões. Neste trabalho, lidamos com um conjunto de dados quali e quantitativos. Os dados quantitativos foram tabulados e geramos um score através da média dos valores. Como a escala utilizada nas questões quantitativas foi de 1 a 6, consideramos um score positivo quando está acima de 3,5. Já os dados qualitativos foram submetidos à análise de conteúdo por meio do software NVivo. Para cada categoria, geramos um memorando com a definição inicial apresentada, os scores gerados através da avaliação quantitativa, a análise qualitativa e as alterações na definição com base na triangulação de dados. A avaliação quantitativa da definição apresentada para PC teve uma média de 3,9. Esse valor está acima do limiar, que é 3,5. A maioria dos especialistas apontaram que é importante especificar que PC é algo que antecede a programação de computadores, sendo muito mais abrangente do que a própria programação, de modo que é possível fomentá-lo sem fazer uso dela. É importante salientar que a nossa definição inicial apresenta PC de maneira relacionada à programação de computadores. A nossa escolha por estabelecer uma relação estreita entre ensino de programação como maneira de fomentar o desenvolvimento de PC se dá principalmente considerando a possibilidade de avaliar a aquisição do PC. Alguns especialistas também apontaram a necessidade de tornar mais clara a nossa decisão, especificando que a programação desempenha um papel importante na promoção do pensamento computacional, uma vez que permite alavancar diversas habilidades de PC.
A tabela a seguir mostra a avaliação quantitativa para os conceitos de PC. Os resultados individuais foram combinados com os dados qualitativos e a avaliação de cada conceito foi discutida individualmente. Pensamento lógico, dados e eventos obtiveram os menores scores quantitativos. Apesar de pensamento lógico ter sido avaliado quantitativamente com um score acima da média, a maioria dos especialistas apontaram que a definição apresentada é restrita, uma vez que pensamento lógico pode ser fomentado de diversas maneiras. Analisando as observações dos especialistas e revisando a própria literatura, decidimos retirar este conceito de nosso framework por acreditar que, indiretamente, o pensamento lógico como um conceito amplo é contemplado à medida em que os estudantes são expostos a situações problemas, incluindo aquelas voltadas para as práticas de pensamento computacional. Em relação ao conceito de dados, os especialistas apontaram que a definição apresentada foi muito reducionista, no sentido de que descreve apenas algumas manipulações possíveis para dados. Por isso, promovemos alterações na definição de forma a explicitar melhor as possibilidades com este conceito. Em relação ao conceito eventos, apesar dele ter alcançado um score médio acima da neutralidade, que é 3,5, na avaliação qualitativa, alguns especialistas fizeram observações sobre este conceito ter uso limitado. Incluímos o conceito de eventos, pois eles são um componente essencial na mídia interativa. No entanto, reconhecemos a relevância da limitação apontada pelos especialistas e, por essa razão, decidimos retirar este conceito de nossa definição operacional. A tabela a seguir mostra a avaliação quantitativa para as práticas de PC. O conceito de modularização teve o menor score em relação à pergunta de que se pode ser ou não considerado uma prática de PC. Analisamos as observações dos especialistas e concluímos que, apesar de encontrar trabalhos na avaliação do PC que avaliam modularização, a utilização da prática de modularizar não é algo que aparece expressivamente na literatura. No trabalho de Brennan e Resnick, essa prática é exemplificada no contexto do Scratch, quando um programador separa diferentes comportamentos ou ações de um ator em diferentes pilhas de código usando diretamente a noção de eventos. Uma vez que removemos o conceito de eventos, também optamos por remover essa prática. As perspectivas de expressão, conexão e questionamento obtiveram scores mais baixos se comparados aos itens das dimensões de conceitos e práticas. Considerando o desvio padrão desses scores e comparando com o feedback oferecido, percebemos que não há consenso entre os especialistas quanto à inclusão ou não da dimensão de perspectivas em um framework de pensamento computacional. De modo geral, 7 dos especialistas concordam expressamente com a inclusão, enquanto outros 3 especialistas indicaram alta discordância em todas as perspectivas apresentadas. O feedback contrário considera que essas perspectivas não são exclusivas de PC ou são consequências do processo de aprender a resolver problemas. Essa dimensão de perspectivas foi incluída por Brennan e Resnick em seu framework, que serve como base para o nosso trabalho, ao observarem a evolução dos estudantes que trabalham com Scratch em relação à compreensão de si mesmos, de suas relações com os outros e do mundo tecnológico ao seu redor. Para os autores, essa nova percepção não é capturada pelo enquadramento de conceitos e práticas. Esse argumento, associado à alta discordância apenas de 3 dos especialistas, enquanto que outros 7 consideram a inclusão desses fatores de perspectivas, fez com que nós optássemos por manter as 3 perspectivas que definimos e promover adaptações nas definições conforme o feedback dos especialistas. Após o processo de análise do feedback oferecido pelos especialistas, aprimoramos a nossa definição operacional de pensamento computacional. Nessa nova versão, pensamento computacional é uma abordagem para a resolução de problemas que envolve diversas habilidades como abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, dentre outros. O PC está intimamente relacionado à ciência da computação, de modo que, ao utilizar o termo resolução de problemas, incluímos a formulação de problemas e a expressão de soluções que possam ser computadas. Diversas abordagens podem ser empregadas para fomentar a aquisição de PC,
envolvendo ou não a programação de computadores. Em nossa concepção, a programação de computadores e a criação de artefatos computacionais são elementos fundamentais para o desenvolvimento das habilidades de PC. Nesse contexto, PC pode ser usado para projetar sistemas, criar novos conhecimentos e melhorar a compreensão do poder e das limitações da computação na era contemporânea. Por isso, em nossa definição operacional, classificamos as habilidades de PC em 3 dimensões-chave, que são os conceitos, práticas e perspectivas. Os conceitos de PC estão relacionados à programação de computadores. As práticas de PC são habilidades relacionadas às estratégias que os estudantes empregam enquanto criam seus programas, ou seja, enquanto manipulam os conceitos de pensamento computacional. E as perspectivas envolvem habilidades relacionadas à visão do estudante sobre a computação e suas possibilidades. Por se tratar de uma definição operacional, o nosso trabalho pode ser utilizado como framework no desenvolvimento de instrumentos para avaliação da aquisição do pensamento computacional. A associação da aquisição de PC ao ensino e aprendizagem de programação visa fornecer uma maneira objetiva pela qual o PC possa ser medido. Além disso, as definições apresentadas oferecem um aporte para que pesquisadores da área e professores possam elaborar experiências de ensino-aprendizagem que permitam uma avaliação posterior efetiva do desenvolvimento dos estudantes. Como trabalhos futuros, pretendemos elaborar uma avaliação de PC a partir da definição operacional apresentada.